Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, nesse dia com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus. Deus venha abençoar a sua vida através da Escritura, mais uma vez aqui meditando na palavra, trazendo um tempinho de oração. Quero trazer para você, a palavra do nosso Senhor nesse dia, estamos no texto, não vou ler dessa vez, mas eu vou, porque no último vídeo eu já li, mas eu vou citar para você, você possa olhar, é Atos 24, no versículo 24 e 25. Que fala que quando Paulo está pregando para Félix, aleluia, e Paulo está falando sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo, amém? Porque o ser justo é ter o domínio próprio é ser justo, e no dia do final o juízo. E Paulo está pregando para Félix para ser liberto, Hoje eu vou falar algo aqui que muitas pessoas eu creio que não vão concordar, até por muitas das vezes, irmãos, ter se criado muitos anos dentro de uma igreja, às vezes fora da palavra, aí quando tu vem com uma palavra que confronta aquela doutrina que, se nós for analisar, ela não é certa, doutrina quer dizer ensinamento, a palavra já diz em Deuteronômio 32, versículo 2, goteja a tua doutrina como chuva seródia sobre a terra. Amém? Então a doutrina, o ensinamento da palavra é como uma chuva que rega. Repara esse mato, se não chover aqui, essas plantas, elas não resistem. Então precisa de chuva. E a doutrina, a palavra do Senhor é como chuva. Então Paulo está tentando regar a vida de Félix em Atos 24, no versículo 24 e 25. Porque Félix estava sendo injusto, querendo dinheiro para soltar Paulo, ou seja, suborno. Por isso que Paulo fala de ser justo. E o último vídeo que eu li com os irmãos ontem, se encontra em Neemias capítulo 6, tá? Eu li o capítulo 6 e o versículo 12, que Sambalat e Tobias subornaram Simaias, Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Aleluia. Louvado seja Deus que deu o nome do profeta aqui. Semaias. Foi subornado por Sambalat e Tobias para subornar Neemias, certo? Tentando fazer ele andar contra a palavra de Deus, entrar no templo, ou seja, um lugar que só o sacerdote podia entrar. Ele disse assim, vamos fugir para dentro do templo, e ele longe de mim deu entrar aí, porque lá somente alguém que Deus tinha selecionado para entrar. Isso ele quis levar Neemias a andar contra a palavra de Deus, e o que eu vou citar hoje aqui é parecido. Então, Paulo está pregando para Félix ser um homem diferente, ser um homem justo, ser um governador justo, certo? E é isso que nós temos que fazer. Hoje aqui eu vou estar no mesmo Neemias, no contexto, no capítulo 5 e no versículo 15, que diz assim, Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, e lhe tomaram pão e vinho além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Amém? Repare que Neemias está levantando um muro que simboliza proteção, simboliza limite, separação, Amém, irmãos? A imagem vai ficar boa da bola. É que o vento balança as árvores e escurece a imagem e clareia, tá bom? Mas o importante é que você ouça. O importante não é você ver eu. O importante é você ver Deus falando através da minha vida, através da sua palavra que eu estou transmitindo, Então aqui o povo não foi bem sucedido antes de Neemias, porque estava cobrando além do estipulado, certo? Então ser justo seria o quê? Fazer como a palavra de Deus diz, não podia ultrapassar os 40 ciclos, Mas por causa do temor de Deus, disse Neemias, eu não vou fazer assim. Aqui está a diferença, irmãos, de pastores, aqui está a diferença de cristãos, aqui está a diferença de obreiros, de membros, de missionários, de diáconos, de presbíteros, aqui está a diferença, irmãos. Por causa do temor de Deus, ele disse que não ia fazer como os anteriores, amém? E ontem eu vi escutando algo, que eu sou motorista, você sabe disso, se você não sabe, fique sabendo, e eu escuto programas de rádio, E ontem eu vi escutando sobre o voto, fazer voto. Amém? Mas não é errado fazer votos. O problema é fazer que tipo de voto você tem feito, certo? Se tu fazer um voto, Senhor, vou fazer um voto, o Senhor me dá força para orar, vou fazer um voto para dar um rancho pro fulano lá. Mas se tem um voto que eu não concordo, irmãos, pela palavra de Deus, porque aqui disse o que Neemias, eu não vou fazer como os anteriores. Eu não faço como pastores fazem se eu vejo que está errado, irmão. Se está errado, eu não faço.
E se tiver que pregar que está errado, eu prego também. Então disse Neemias, eu não vou cobrar além do povo, eu não vou cobrar. E Neemias foi o quê? Bem sucedido, sim ou não? Ele construiu um muro, algo que os outros deixaram derrubar. Amém? Por que deixaram derrubar? Por que não conseguiram sustentar? Porque estavam errados. O voto, hoje as pessoas fazem o voto livramento, né? Senhor, eu vou te dar R$100 para o Senhor me livrar. O Senhor me dá um livramento. Amém? Mas eu não concordo com isso. Por quê? Eu não posso comprar livramentos de Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, eu até anotei aqui, que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e o livra. Bom, se Deus está dizendo, se eu respeitar a Ele, eu vou viver até o dia que Ele quiser. Então eu não preciso pagar por livramentos. Tá? Então isso é uma coisa que eu vejo com todo respeito, irmãos, com todo respeito, da maioria é para tirar dinheiro do povo. E aqui a Bíblia diz que o povo estava tirando dinheiro errado do povo. E Neemias não é assim. O que eu estou falando? De proteção. O que é uma proteção espiritual? É obediência à palavra de Deus. A proteção espiritual não vem por dinheiro, não vem por voto, irmão. Tem que fazer o voto do livramento que Deus vai livrar. Ontem eu escutava isso no programa de rádio. Irmãos, onde é que nós vemos isso na Bíblia? A Bíblia diz, se eu temer a Deus, Deus vai me livrar. Se eu temer. E o que disse aqui Neemias? Por causa do temor de Deus. E Neemias foi o quê? Neemias foi o quê? Um homem bem sucedido. E ele já começou a não fazer como os outros faziam, querendo comprar, estipular valores fora do que a Bíblia ensina. O anjo acampa em redor de quem teme e livra, irmãos. Eu nunca fiz um voto de dinheiro na vida. Nunca fiz um voto. E Deus me livrou várias vezes. Então eu estou devendo para Deus agora. Você está entendendo, irmãos? Bênçãos espirituais, livramentos, isso é coisa que não se compra, irmãos. Isso é coisa que se adquire orando, pedindo para o Espírito Santo. Me faz obedecer a palavra. É isso que vai me livrar, irmãos, é a obediência à palavra de Deus. Não é justo eu estipular um valor dos membros da igreja que não condiz com a palavra. Isso é um pretexto para as pessoas arrancar dinheiro, você está entendendo? Félix era assim, ele queria dinheiro para soltar Paulo. Aleluia. Tem pessoas que eu tenho que pagar, se eu botar um voto de R$100, Deus vai me dar o livramento. Irmãos, Deus não trabalha com esse tipo de maneira. Deus trabalha com temor. Se tu temer a Deus, você vê Sambalat e Tobias dar dinheiro para Deus? Eles morreram na fornalha? Tu vê Davi dando dinheiro para Deus? Se ele morava, passou a noite no meio dos leões? Irmãos, o que livrou eles foi o temor. Se Deus tem algo na minha vida, irmão, e eu temer a Deus, se eu tiver que viver 100 anos, eu vou viver sem dar um centavo em questão de votos. Então tem coisas que as pessoas fazem para estipular dinheiro. Imagina fazer um voto, irmãos, numa igreja gigantesca, R$100 de cada um. Quantos mil vai dar isso aí, irmãos? E aí tu não vê base bíblica para isso. Isso é contra. Então disse Neemias, eu não vou fazer como os outros anteriores fizeram, por causa do temor. Eu já vi pastores fazer assim, eu não faço porque eu temo a Deus e isso não condiz com a palavra de Deus. Aí eu faço isso toda a minha vida, amém, meu irmão. Agora tu não tem base bíblica para isso, então nós temos que tomar cuidado, né? Porque Simaias quis trazer Neemias andar contra a palavra de Deus. Aleluia, você está entendendo? Ali no capítulo 6. Ele quis trazer Neemias andar contra a palavra de Deus. Nós temos que andar na direção de Deus. Paulo tem que ser justo. O justo é o quê? Justo é o que a Bíblia diz. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, teu final de semana, em nome de Jesus. Paz.